Eu vi que você, quando já era novo, você já tinha um pouco dessa pegada de usar os seus finais de semana em trabalhos beneficentes, em ONGs. 16 anos eu tinha. Por quê? A influência? Não sei, se tinha alguma influência? Ou de parentes, ou de amigos, não sei. Por que você acha que você já tinha esse tino? Sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Dicionário das Profissões. Hoje eu vou bater um papo com o Roger Lima, educador social que atua há mais de 11 anos na profissão. Eita. Cara, obrigado por esse bate-papo. Obrigado, Thiago. Obrigado por essa oportunidade. Foi meio difícil, mas a gente conseguiu chegar nessa agenda, né? Eu fico feliz, deu certo. Para mim é muito importante aqui de estar dividindo, compartilhando com vocês tanto o meu espaço como as vivências e os saberes nesse canal que é bastante importante e urgente, que é o Dicionário das Profissões. Para mim é muito gostoso de estar aqui hoje e eu fico feliz de ser um dos convidados. Legal. Roger, me conta uma coisa. Eu queria que você explicasse para a gente o que é um educador social. Quando a gente teve a oportunidade de poder marcar com você, bater uma baita de uma curiosidade aqui, fiquei muito curioso de entender um pouco melhor sobre o que você faz. E também gostaria de entender como você ingressou nessa profissão. Certo. Então, o educador social é aquele profissional, aquela pessoa que vai atuar principalmente em instituições formais ou não formais, sobretudo garantindo o direito de crianças, adolescentes, idosos, de pessoas, né? E o educador social, ele é aquela pessoa que está atento, com um olhar vivo sobre todas as ações, sobre todas as relações que aquele indivíduo está inserido, o território que ele está inserido, o que ele está querendo comunicar, o que ele não consegue comunicar, onde ele se entende enquanto ser humano, onde ele não se entende, quais são as angústias, quais são os processos que ele deve ter para seguir e viver num mundo que é tão desigual, mas que mesmo assim ainda a gente tenta garantir para que ele viva bem, que ele viva com direitos possíveis de estar sobrevivendo, de estar querendo construir um futuro, de estar querendo formar uma família ou pertencer a uma família, querendo ser gente. Então, ser educador é você possibilitar as pessoas delas serem quem elas são. Antes de você responder minha segunda pergunta, que eu queria saber como você ingressou nessa profissão. O educador social, para ele se gabaritar, se capacitar para poder exercer, existe o quê? Uma graduação de educador social ou não? Então, isso é uma questão aqui no nosso país, né, no Brasil. Porque existem instituições que sim, que elas levam em consideração educadores que estudem, que se formam, que venham a se formar em graduações como a licenciatura como a pedagogia, ou até assistência social, ou ciências sociais, graduações que têm relação às pessoas, que tem relação ao ensino-aprendizagem, esse movimento também da sociologia, que entende as pessoas, né, que estuda as pessoas. Mas o título educador social, hoje não existe um curso ou uma graduação que forme um educador, especificamente educador social. Ou seja, existem cursos que ampara, né, que abrange exatamente o que o educador social faz, mas não especificamente educador social, não existe isso hoje. Existe cursos de educador social, algumas instituições já criaram esse termo no sentido universitário, mas não é uma graduação. Existe um técnico e existe cursos livres também. Mas o educador ele precisa estar sempre antenado, sempre estudando. Existem educadores excelentes, fundamentais, que fazem com que o pensamento hoje dessa ideia de ser educador, ele
ele nunca chegou não é letrado, não chegou a estudar, mas que ele tem um fundamento ali como lidar com as pessoas e ele tem uma orientação, um jeito de lidar, um jeito de estar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, que qualquer educador precisa estar atento e às vezes ele não conseguiu chegar naquele nível, digamos assim, pelos estudos, então pelas vivências, entende? Ele pelas vivências ele consegue transitar entre o que é ser educador e o que não é ser educador, como é que se entende essas relações que está ligada à profissão e também das que está ligada às vivências. Então, educador social, existe milhões de educadores sociais que não têm curso algum, né? A gente pode pensar que uma pessoa que tem um determinado conhecimento e ela compartilha com outras, ela é uma educadora, no caso, né? Uma pessoa que é educadora. E aí, como ela desenvolve isso em determinado espaço ou não, isso que vai dizer, né? Se ela precisa se regularizar com sentido universitário, se não. Mas hoje em dia existe um curso, que é um curso técnico, mas ele não tem tanta força ainda como a pedagogia, como a licenciatura, como assistência social, que são reconhecidos no MEC e tudo mais, né? Agora vamos para a minha segunda pergunta. Como você ingressou? Eu queria entender um pouco da sua história até você ingressar nessa carreira, nessa profissão de educador social. Bom, é legal falar também que educador social é uma responsabilidade muito grande, é um trabalho que ele começa comigo, né? Ele começou quando eu frequentava, pode falar o nome de lugar, tudo, né? Eu frequentava um lugar chamado Casa Transitória, no Calux, que é um bairro ali, uma comunidade de São Bernardo do Campo. E eu trabalhava numa firma, numa empresa de vidreira, e estava lá também auxiliando os educadores. Trabalhava com o que antes? Eu fui metalúrgico, trabalhei no chão de fábrica, fui da indústria. E aos finais de semana eu estava lá como voluntário. É o que? Tipo de uma ONG lá? Como se fosse uma ONG, né? Hoje se fala OSC, mas na época era ONG. Então, tinha atividades relacionadas à cultura, a lazer para as crianças em situação de vulnerabilidade extrema, dentro do Calux ali, que a criança que não tinha acesso à comida, não tinha acesso à educação. Então, acontecia essas atividades extra lá, gratuita para a comunidade. As crianças deviam ter de 6 a 12 anos na época. E aí eu ia lá como voluntário, auxiliava os educadores e auxiliava os oficineiros também, que são pessoas que trabalham com uma linguagem específica. Por exemplo, um oficineiro de música, um oficineiro que traz uma determinada atividade de culinária ou de artes e assim vai. Auxiliar, né? Eu fazia esse trabalho de auxiliar esses educadores. E aí eu olhava essa condução de oficinas, de atividades de aulas, e eu ficava curioso de ver com aquela precisão de falar, de saber falar, de conduzir um pensamento, de uma coisa em prol de uma turma que avançava no certo sentido de entender aquele pensamento, de chegar num lugar, de concluir uma ideia que foi proposta numa atividade, de fazer, e até de entre aspas, assim, de pensar uma coisa a ponto de tirar eles daquele lugar em situação de perigo, né? Que estar em situação de rua, situação vulnerável. Eles tinham uma atividade que conseguia, às vezes, até tirar eles desse pensamento de estar naquela sensação de nada é para mim, ou de não se sentir pertencente a um lugar a não ser a rua, ou uma situação vulnerável, de não ter família, essas coisas. Então, isso me pegou bastante. Eu falei, nossa, que legal, que interessante que essa galera isso ser um trabalho, né? Tipo, isso daí isso ser um trabalho. Foi aos poucos eu pensando que isso realmente era um trabalho importante a se fazer, e isso ficava ecoando na minha cabeça, né? Eu ficava auxiliando, e aí teve um dia que eu precisei assumir uma turma, porque um dos educadores não estava, precisou se ausentar,
E aí, naquela conversa ali de corredor, meu, a gente tá sem educador. Nossa, você sempre tá aqui, você sempre tá aqui. Assume uma turma aí, vamos ver o que acontece. Eu falei, mas eu não sei, eu não tenho didática, eu não tenho formação, não tenho nada. E aí acabei indo para a sala de aula para ver qual que era. E aí eu gostei, foi gostoso, foi leve. Eu dei alguma atividade relacionada à música, que eu gosto muito dessa área também. Música, musicoterapia. Eu tenho um interesse por essa área, pela história da música. E aí deu certo aquele dia, né? Por mais que eu cobri um buraco ali, né? A comunidade sempre tá ali, um ajuda o outro. E aí a molecada gostou. E aí aos poucos eu fui me direcionando para isso e até que também eu fui conhecendo outros educadores. Eu cheguei nessa profissão conhecendo os espaços, mas sobretudo entendendo como é que os educadores trabalhavam e me apaixonando por aquele processo ali. Então teve 3 educadores brilhantes que eu sempre lembro deles. Um nome que sempre me vem à cabeça é o nome da Patrícia, que era educadora de artes, Ricardo de música. Então eles sempre tiveram um jeito de estar com as crianças. Eles atuam até hoje, por exemplo, me orientaram muito nesse processo de putz, você é bom, você tem um jeito de falar com as crianças que elas despertam interesse. Nunca pensou em ser educador, não, cara? Você já é um educador, você consegue orientar, você consegue fazer elas se sentirem bem, você consegue dar a mão para elas e fazer com que elas, né, consegue pensar em solução de problemas delas no dia a dia, consegue atender família. Então, aos poucos, isso fui acreditando também, né? E até que chegou numa encruzilhada, assim, de pensar, meu, e agora? Eu trabalho numa empresa, né, numa firma. Sou da indústria, sou metalúrgico. Tenho meus direitos de, né, ônibus fretado, convênio e tudo mais. Tenho meu salário certinho. E todo dia eu não quero ir para lá, mas eu tenho todos esses benefícios aí que fazem com que eu vá para lá. E do outro lado eu tenho esse trabalho voluntário de final de semana, que eu não ganho nada remuneradamente falando, é de grana, mas ao mesmo tempo atende um propósito de vida. Ao mesmo tempo me acerta assim no coração de um jeito que, sem ser romanticamente falando assim, né? Mas me acerta num lugar de me atravessar e falar, meu, eu não ganho nada de grana para estar aqui, mas eu quero estar muito aqui. E agora? Eu quero fazer isso todo dia e eu preciso também fazer com que isso seja minha forma de monetizar, de pagar minhas contas, porque, né, não dá para querer estar aqui sem fazer disso também um ofício, né? E como é que também como eu conseguiria trabalhar aqui sem perder esse brilho que é tá trabalhando, porque uma coisa é você tá aos finais de semana, tal, ali, voluntariando, quando você não quer, você não vai, outra coisa é você tá firmando um compromisso diário ali, que é um outro universo, que você vai tá todo dia lidando com crianças em situação extrema de vulnerabilidade, em situações que você até então não tinha visto, situações que eu não imaginaria que eu pudesse fazer uma intervenção com uma família. E aí eu fui me orientando, graças a esses educadores e graças também aos meus pais também. Minha mãe, ela tem um jeito de falar que ela fala assim, se você tiver só essa vida aqui na Terra, você vai fazer o que você quer ou não, né? Você vai deixar para fazer quando? Então, Dona Maria, né, para você também, ela fala isso para mim, né? Então, faz uma coisa para você se arrepender aqui, né? Exato. Vai para cima. E aí eu fui para cima, foi a hora que eu olhei, putz, eu tô aqui, não tô feliz, quero estar aqui, tô feliz e não ganho nada. Vamos fazer isso aqui virar. Então eu fui atrás, fui fazer os cursos antigamente, né? 10 anos atrás, 12 anos atrás, não tinha esse curso de educador social, então fui me orientando com os educadores, fui fazendo cursos paralelos, cursos livres, fui buscando dentro de algumas instituições
que já traz esse programa de linguagens que dialogam com a pedagogia, com a sociologia, até com a psicologia, né, que tudo envolve ali, é uma coisa que está tudo de mão dada. Uhum. E aí eu fui me dedicando, mas resumidamente falando a resposta da sua pergunta, eu fui me orientando a partir de educadores e também a partir dessas vivências que foi me colocando nesse lugar de querer estar mais ainda com essas crianças e esses adolescentes. E isso me fez ir para essa profissão. E me fala uma coisa, eu vi que você, quando já era novo, você já tinha um pouco dessa pegada de usar os seus finais de semana em trabalhos beneficentes, em ONGs. 16 anos eu tinha. Por quê? A influência, não sei, se tinha alguma influência, ou de parentes, ou de amigos, não sei, por que você acha que você já tinha esse tino social? Uma pergunta que eu me faço, uma vez ou outra ainda me faço até hoje. Mas assim, vendo a atual conjuntura de tudo que está no nosso país, de tudo que foi, de tudo que se arrasta aí por esses 500 anos, eu acredito que a mudança ainda tá nas nossas mãos e essa possível mudança, essa possibilidade ainda está na mão da educação, ainda está na mão das pessoas que se juntam para fazer uma coisa em prol do outro, assim. E é muito difícil, não é fácil. A gente vive numa realidade triste, que a gente ainda anda na rua, vê pessoas dormindo na rua, morrendo de fome, morrendo de frio, e a gente só deixa isso rolar, normaliza isso. Então, o Roger lá de 15, 16 anos, que foi quando começou a frequentar esses espaços, eu sempre fui conectado com a rua, sempre morei em favela, sempre morei na comunidade e sempre vi que tinha uma necessidade muito grande de pessoas precisar das outras, precisar de coisas, de casas, de comida e minha mãe sempre criou a gente assim, de emprestar o que tem sobrando pro outro que tem faltando, receber também o que tem do outro que está sobrando pra gente que está faltando, sempre compartilhando isso. E fazer isso também ser um estilo de vida, né? Não só... E tentar sair desse lugar de deixar de não ser um sofrimento, né? De não ser um sofrer. E aí uma coisa que a gente tem que é sagrada hoje, é o que a gente pode também estar trocando com o outro, é o tempo. Então... Isso foi me levando. Quando eu era voluntário, eu queria arrecadar o máximo de alimento possível para a molecada que estava frequentando aquela casa. Eu queria arrecadar o recurso financeiro para aquela casa, para aquela molecada poder fazer um passeio, para eles irem ir numa feira de profissões, os adolescentes, saber o que eles poderiam fazer da vida a partir dali, a partir de uma certa idade, o que eles poderiam querer estudar, porque uma coisa que a gente deixa de fazer para essas crianças, esses adolescentes, a gente deixa de ofertar oportunidade. Então, se a gente continuar nessa condição de não oportunizar, a gente mantém isso que a gente vê no dia a dia aí, molecada morrendo, molecada se envolvendo, flertando com crime, molecada em situação de rua, em situação de prostituição, que é tudo que tá também, tudo que eu vejo também no dia a dia no meu trabalho, entende? Então acho que é isso, assim, eu tenho essa preocupação com o tempo que a gente vive e me incomoda muito ver e normalizar isso. Eu não consigo olhar essas coisas e me sentir bem, assim. E isso vai para minha profissão. Roger, vamos engatar aí nesse sentido que você está falando. O que você vê como mais desafiador na sua profissão como educador social? O mais desafiador é não ter tanto acesso às redes de apoio. Então, para uma instituição que assegura direito de crianças e adolescentes, hoje em São Paulo, no Brasil,
você precisa ter uma rede de apoio, certo? Então você precisa, a educação precisa estar funcionando com a saúde mental precisa estar funcionando com o hospital precisa estar funcionando com quem está frequentando aquele espaço, e o hospital precisa estar funcionando com quem protege, com a segurança pública, e assim por diante. A gente precisa dessa rede. E eu sinto que as pessoas, até institucionalmente falando assim, não têm olhado com o jeito que deveria estar olhando para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Tá. Então, é uma dos principais desafios, assim, fazer com que essas redes entendam que é uma responsabilidade de todos fazer com que uma criança consiga comer, ir para a escola e ter um pensamento que ela também tem direito a lazer, que ela também tem direito à família, e que ela também pode morar numa casa. Então, isso eu vejo diariamente, e é um dos principais desafios. Assim, são poucas instituições que tomam isso como responsabilidade e que enfrentam esses desafios, enfrentam essa contramão de fazer com que essas crianças cheguem aí na vida adulta sem estar sequelada. Você acha que isso é talvez um problema do Estado, e aí então esse trabalho para reparar esse problema acaba sendo não só do educador social, logicamente, mas os professores como um todo, independente se é público ou não, mas que são os educadores. Porque os pais também têm um pouco dessa parcela também, né, de educar. Quando digo educar, não só educar no sentido familiar, mas educar para a vida. Quando a gente fala de Brasil, né, especificamente o país que a gente mora, a gente sabe que a questão social e educação, né, social engloba muita coisa, né? Religião, escola, educação, intelecto, educação, esporte, do qual inclusive eu também tenho um projeto, e eu sei que eu também tenho uma parcela disso, com os jovens e adolescentes que passam por mim, mas é um combo aí, não é? Não seria isso? Você diz respeito a como é que a gente entenderia isso? Não, eu tô perguntando isso porque assim, eu entendi exatamente a sua profissão, mas como você citou aqui para mim, quando eu perguntei para você o que é mais desafiador, você comentou comigo que tudo tem que estar funcionando. Precisa dessa rede de apoio junto. Precisa ter essa rede de apoio. Mas aí meu ponto você enxerga isso mais como talvez essa máquina do Estado que não funciona da maneira correta, e por isso que tem então esse seu papel que é super importante como um complemento, ou até realmente chamando mais essa responsabilidade em cima das suas limitações, é óbvio também, para fazer a coisa acontecer. Certo. Eu penso assim, que tem relação, né? Tem relação com o nosso contexto histórico. Tá bom. Então, assim, a gente vive num país desigual, totalmente desigual, bastante desigual, que a gente está brigando por isso, está tendo aí o Ministério dos Direitos Humanos, está tendo vários movimentos em prol dessas melhorias, né, para essa população. Só que a gente, muitas vezes, a gente que consegue qualquer tipo de ascensão, a gente se tira dessa responsabilidade. Parece que a gente não faz parte daquele mais universo, assim, né? E só que não, né? A gente precisa estar olhando para esse lugar sempre, porque a gente sempre precisa estar escolhendo o outro sempre vai escolher a gente. E acredito que não só o Estado, mas os governos todos que regem e que deveria fazer funcionar, eles ainda não estão com esse olhar como deveria estar. Uhum. Então, assim, a gente vê descaso com pessoas em situação de moradia de rua, a gente vê as crianças e adolescentes com fome. Eu vejo isso acontecer no dia a dia, sabe? E tem crianças que chegam pra gente que muitas vezes não quer acessar a atividade, ela quer acessar ali o alimento. Então, olha só quantas camadas a gente tem antes de uma atividade. Tem criança que
que pega um pão para comer e ela ainda não entende como é que se leva ele à boca. Ela não tem aquele costume, então é urgente assim, a gente olhar para isso, é urgente mesmo. E a gente ainda está num lugar que a gente não está olhando para isso como deveria. Claro que em âmbito institucional isso é muito maior, porque a gente fala, a gente faz, a gente protege, o educador social ainda ainda é muito pouco valorizado, também tem isso, dentro da profissão também tem isso, são poucas instituições que valorizam esse profissional, o que faz, infelizmente, em algumas instituições públicas, ele ser muito rotativo, então isso é uma problemática, ele sempre é trocado, ele sempre está cansado, porque quem cuida do emocional desse educador, quem prepara esse educador, como ele se forma, quem está investindo nele, a não ser ele mesmo. Então, isso é uma problemática severa. E, às vezes, tira aquela pessoa ali daquela profissão. Uma pergunta. Ele se vê, às vezes, sozinho. Educador social, ele lidar diretamente com crianças, pré-adolescentes e adolescentes, ou ele também lidar com pessoas maduras, ou quando eu digo maduras em termos de idade, pessoas mais velhas? Pessoas existe idosas. Idosas. Existem algum tipo de foco ou não? Ele é amplo? Você trabalha todo mundo? Como que é isso? Tem educadores que se formam para trabalhar especificamente com crianças e adolescentes. O meu caso foi esse. Depois eu fui estudando para trabalhar com outros públicos. Por exemplo, pessoas idosas. Então, mas o educador social, ele pode trabalhar setorialmente falando, né? Trabalhar só com pessoas idosas, só com bebês, só com criança e adolescente, trabalhar dentro de instituições públicas, ONGs, trabalhar dentro de escolas, por exemplo. Tem educador que trabalha dentro de escolas particulares, em educação formal, não formal. Então é bem amplo a atuação do educador social. Ele se direciona para onde ele quer ir. Quais são as atribuições de um educador social? Digo, quais são as competências que você hoje vê que é importante para um educador social? O que é importante para um educador social é o exercício da profissão. Ele precisa, primeiramente, entender que o outro tem vontades, desejos, e respeitar isso, né? Ser independente de qualquer idade que seja. Ele tem que perceber, ser muito cuidadoso, atencioso, que tudo que ele fala pode servir de orientação, pode servir de uma âncora, né? De poder fazer ancorar tanto no sentido positivo quanto negativo. Ele tem que ser um cara que consegue, uma pessoa que consegue olhar para os diferentes públicos, como a gente falou agora há pouco, né? Que não tem só as pessoas, crianças, adolescentes, idosos, tem as pessoas também, as pessoas de gênero diferentes, né? As pessoas, outros tipos de minorias que estão em situação de vulnerabilidade, como os indígenas, as pessoas LGBTQIAPN+, e as pessoas pretas. Então, o que a gente vai encontrar principalmente são essas pessoas, porque elas ainda são as pessoas que não têm acesso aos próprios direitos e que ainda a lei se movimenta a passos lentos para poder criar políticas públicas para com elas. Então, de novo, aquela reparação que não existe, né? A gente está avançando o tempo, e se olha isso não do jeito que deveria ser olhado. A passos lentos aí está olhando para as pessoas LGBTs, a passos lentos está se olhando para as questões indígenas e tal, e a gente tem pessoas indígenas, pessoas LGBTs, crianças LGBTs, todo dia, no nosso dia a dia, trabalhando com elas, mas como é que se garante o direito delas a partir de uma lei que não foi feita para elas? Então, um educador tem que estar atento para isso. Ele tem que estar atento nessa cena atual, política, socioeconômica, social. Ele tem que ser um cara que consegue planejar
fazer um um roteiro de atividades, um percurso, um caminho que faça com que aquelas pessoas que ele está lidando possa pensar mais sobre autocuidado, possa querer gostar mais de si mesmo, possa conseguir conviver com o outro, porque é um dos eixos também que é previsto em lei do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é da onde eu sou mais apropriado para falar. A convivência é um direito de qualquer cidadão. Então, todo cidadão tem direito à convivência, ao outro, a perceber, acessar o outro, ser acessado de forma respeitosa e poder ser aceito do jeito que ele é, escolher o que ele quer fazer. O educador tem que estar atento nesse tipo de planejamentos, assim. E também preparado para o que não é esperado, né? Crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que de repente está passando por um processo judicial, guarda de família, essas coisas. Ele tem que ser atento, cuidadoso, zeloso, porque ele está lidando com vidas, com pessoas que muitas vezes se espelham e se orientam por ela ou por ele ali para poder dar um passo saudável na vida, assim. Então, hoje eu sou feliz de falar que tem crianças que passou por mim há 10 anos atrás que hoje me mandou uma mensagem: consegui conquistar isso aqui, né? Nem que seja consegui conquistar meu carro, ou minha casa, ou nossa, hoje eu tô cursando direito. Hoje eu tô ingressando na faculdade. Então, ele conseguiu se olhar, ele conseguiu se perceber, ele conseguiu entender que essa pessoa que foi atendida pela gente, pelo educador, conseguiu entender que ele tem acesso a direitos e que é dele e que jamais pode se esquecer disso e que isso vai fazer parte da vida dele e que também ele possa levar isso para outras pessoas também e não precisa viver na mesma situação que a dele. Assim, não, lógico. O que é uma rotina de um educador social? Me conta um pouco aí. É uma rotina de educador social. Normalmente o educador social acompanha, no meu caso, as crianças e adolescentes nas suas atividades diárias em relação ao direito de ser, à convivência. Então, para acessar as famílias, a gente faz rodas de leitura com livros variados, a gente acompanha se a vacinação da criança está em dia, junto às famílias, quando tem família, junto às instituições e lugares onde eles moram, como aqui em São Paulo, os SAICAS e os abrigos. A gente acompanha se há essa preocupação, se está em dia essa vacinação, se está em dia a frequência à escola dessas crianças. A gente acompanha a alimentação dessas crianças, todos aqueles direitos básicos, né? Aquelas camadas que vêm antes dele sentar numa roda de atividades e entender, nossa, hoje eu queria fazer isso. A gente faz toda essa triagem aí, acompanha ele no dia a dia, identifica possíveis dificuldades em relação se a criança tem uma idade avançada e tem dificuldade de leitura, ou se é por, por falta, por exemplo, de saúde, de óculos, por exemplo, ou se é por alguma coisa cognitiva. A gente identifica isso, trabalha juntamente com assistente social, supervisão, psicólogo quando tem. A gente faz esse acompanhamento. Dá para dizer que o educador social é como se fosse um maestro? Ele tem ali os músicos, né, fazendo uma analogia, mas ele é o maestro? Ele toca ali uma sinfônica? Eu diria que não maestro, mas que ele faz parte, ele é fundamental enquanto a banda está tocando. Então, se ele é tirado de cena, aquela banda não consegue encerrar aquele concerto ali. Então, para a banda continuar tocando, ele tem que estar ali junto, e ele muitas vezes não está sozinho. Ele precisa estar com uma rede de apoio, que deve ser outro educador, uma supervisão, uma gestão bacana, que está dialogada com a rede, essa rede que está dialogada com a instituição, que todo o trabalho, que todo
que tudo que é levado de encaminhamentos possíveis tenha um feedback, um respaldo, que tenha esse diálogo, porque é tudo em prol deles, né? Se a gente leva um encaminhamento de uma criança que precisa de um atendimento psicossocial, e esse encaminhamento trava em outra instituição, essa criança vai deixar de ser atendida. Então ela vai passar por problemas na escola, por problemas em lugares que ela é acolhida. Lógico. Ela vai deixar de ser acolhida e ela não vai se entender ainda. Então, assim, a banda deixa de funcionar. Entendi. Então, precisa dessa fluidez. Pela sua visão, Sozinho nunca. pela sua visão, em termos de remuneração, um educador social ganha bem? Não ganha bem. Para o que ele faz, não. Acredito que as profissões mais importantes, infelizmente, ainda são mal remuneradas aqui, né? O professor, né? o educador, o policial, segurança pública, os médicos, Concordo. da saúde pública, né? Todo esse serviço assim que é essencial, tudo que é muito essencial, que precisa muito, ainda não é bem remunerado aqui ainda no nosso país. O que é prazeroso na profissão de educador social? O que você acha que é mais prazeroso? Porque segundo eu vou lançar uma segunda pergunta, que vai ser o qual? O que é casca? O que realmente é chato? Porque tudo tem o seu ônus e bônus, né? A gente sabe, tudo tem o seu lado bom e o lado ruim. E eu gosto aqui de ser muito transparente em quem nos acompanha. Vamos começar pelo lado bom. Vai lá. O que é prazeroso? Qual que é o lado bom e gostoso da profissão de educador social? O que é prazeroso e gostoso? Deixa eu ver. Cara, você ir pra lá e sair de lá e saber que teve gente que tá feliz ali, que conseguiu estar feliz aquele dia, só por você ouvir. Se você ouviu ali aquela pessoa, seja ela criança, adolescente, idoso, você ouviu e ela conseguiu ficar bem, se sentiu bem. Isso, por isso que eu falei o que precisa, né? Qual que é a atribuição? Ser atento. Se você muitas vezes assim, você é uma bagagem emocional muito grande, né? Uma carga muito grande. Então você vai e volta para casa às vezes, ou para onde a gente volta pesado. Às vezes tem uma criança que está passando por uma situação que você tá tentando ajustar para resolver, para ficar mais tranquilo possível para ela, e aí não depende de você. Uma coisa já vai respondendo a outra pergunta, né? Aí você fica mal, mas tem dias que, mesmo com todas aquelas adversidades, ela ainda te lembra que você é importante, que o que a gente faz lá é muito simbólico para ela, e, né, que bom que a gente tá lá porque ela conseguiu sorrir ali, porque ela estava esperando pela gente. Então a gente começa a entender a nossa importância. Aí você vai lá, putz, tô perdendo essa batalha, e do nada ela te devolve isso, né? Você vai com uma coisa, com uma ideia, e ela te devolve com 10, aí você volta para casa recheado e fala, é isso de novo, a mudança tá aqui, é isso, você volta revigorado, você volta bem. E mesmo que seja muito difícil, mas você volta bem, você volta amado, e você faz outras pessoas se sentir amadas também. Isso é impagável, assim, isso é surreal de ficar pensando, assim. Até se eu pensar demais, assim, a carinha deles vem na cabeça, tipo, até me emociono, mas assim, é a parte gostosa, o sabor, assim, gostoso, doce de estar lá, que é fazer com que despertar, né, colocar um brilho no olho de uma pessoa que ela perdeu tudo, que ela entende que ela não tem nada e que nada é para ela. Então, você despertar ela para as coisas positivas, seja um abraço, seja uma relação afetiva, seja uma troca de ideias, você fazer com que ela se sinta percebida e que ela perceba que enquanto ela está ali,
ela é uma pessoa que faz sentido para as outras, tá ali, que ela faz bem para as outras também, que ela se sinta conectada por um gatilho que você trouxe, ou por uma ênfase que você colocou nela enquanto ela tá ali naquela roda, naquele grupo, isso é a melhor coisa do mundo. Assim. Agora vamos pro outro lado. Pro lado que não é tão legal. Não é tão legal. O lado que não é tão legal da profissão. De novo eu volto muitas vezes se sentir sozinho nesse barco, assim, ver que, tipo, a gente faz um esforço, trabalha duro, trabalha firme, planeja, pensa, entrega relatório, participa de congresso, vai à reunião, se estuda, se forma, bate papo aqui no canal, e aí, mesmo assim, esse esforço, sabe, parece que vem uma maré contra e vai empurrando, e às vezes a gente se sente esgotado a ponto, onde é que precisa para alavancar, sabe? Parece que eu tô sozinho. Mas aí tem esse canal, tem as possibilidades que joga de novo a gente para a parte positiva e de enfrentamento. Idioma. Vamos falar do inglês, língua mundial. Ele é importante, ele é necessário, ou ele pesa no currículo de um educador social? Idioma inglês? Pesa porque ele consegue trabalhar com diferentes públicos, né? A gente está vivendo uma situação migratória muito grande, né? Muito diferente nos últimos 10 anos. Então, você teve casos assim? Crianças que veio de outros países? Sim, temos casos lá de crianças que veio de alguns lugares da África, né? E que não falam português. Que falam português, mas que vêm de outros lugares. Então a gente tem uma criança que é latina, que é daqui da América do Sul, mas tem outra criança que veio do continente africano, não sei que país agora, mas fala português. A criança menor, que é aqui da América do Sul, ela fala português mais portunhol, assim, mas um educador tem inglês nessas horas que vem uma pessoa nesse tipo de situação que só tem o idioma inglês, por exemplo, é fundamental. Ele vai conseguir atender, vai conseguir perceber as necessidades com muito mais precisão do que uma pessoa que não tem o idioma ali como recurso, né? A gente tem outros recursos para acessar aquela pessoa, mas se a pessoa vem de outra nacionalidade, é importantíssimo, e a gente faz de novo ela se sentir pertencente a um lugar que talvez tenha esquecido dela, ou que fez com que ela não se sentisse mais pertencente àquele lugar, àquele contexto. E, inclusive, até outros tipos de linguagem, como sinais, né, libras, né? Uhum. Tem pessoas que, se o educador tem isso no currículo, é um diferencial. Uhum. É um diferencial. Me fala uma coisa, quando a gente pensa na profissão de educador social, a gente sabe que cada vez mais o mundo e a globalização tá de vento em popa. Tecnologia pode ser uma grande aliada, inimiga, não sei. Como é que você enxerga a tecnologia com a sua profissão? Enxergo que é uma ferramenta do bem. Então, é uma ferramenta do bem. E em relação ao trabalho, dentro do trabalho, enquanto ele acontece, a gente tem que orientar. É isso, assim, basicamente isso. Se você oportuniza a oportunidade de novo, se a gente oportuniza uma criança que nunca viu um tablet na vida, pegar um tablet e poder acessar o mundo através dele, você está no caminho certo. O educador está atento. Se você orienta ela para um bom uso, você está no caminho certo para com aquela pessoa ali, né? Esse canal, por exemplo, ele vai ser compartilhado, outros educadores, aspirantes educadores, outros padawans aí, pode se interessar pela profissão, ou correr dela, né? A partir daqui, do que vai ver daqui. Crianças também vão ver, nossa, conheço eles. Também pode se interessar, é disso que ele está falando. Agora entendi o que é a profissão a partir desse canal que está no YouTube, uma ferramenta de tecnologia, de comunicação. Então, assim, é
é jogar certo, é jogar no caminho certo. Se a gente usa ela a nosso favor e orienta essas pessoas no bom sentido, no bom uso da ferramenta, é de mão dada com a tecnologia. Acho que não tem como até ser o contrário. Eu vi você falando sobre gênero. Essa profissão, como é que tá? Homem, mulher? Mais homem, mais mulher, meio a meio? Como tá? Dentro da profissão? Uhum. Dentro da profissão, eu acho que, inclusive, os educadores sociais são os mais plurais e diversos possíveis. Assim, eu fico muito feliz por isso. Sim, mas assim, a minha pergunta é, os educadores sociais que existem hoje, o que você enxerga, tá meio a meio? Tem mais mulher, mais homem? Esse é meu ponto, Tigo. Certo. E diferente da escola, né, professores, eu vejo ainda mais professoras na escola, no âmbito escolar. Tá. Na questão social, os educadores sociais, eu vejo eles mais diversos, assim, mas eu não consigo falar com exatidão se ainda existem, se hoje tem mais homens que mulheres. Na educação, na escola, tem mais professores, sempre teve, mas na questão social eu não sei dizer se mais homens do que mulheres. Eu acho que porque tem as pessoas transgênero, tem as pessoas que se entendem diferentes, e aí é bem diverso, assim, é bem diverso. O que eu quero dizer que nessa profissão é curioso, porque a gente vê, por exemplo, instituições que trabalham só com público trans, só com público indígena. E aí é legal que eles sejam indígenas ou trans, ou numa instituição que tem relação às questões raciais, pretas, que sejam educadores negras e negros, assim, isso é bem interessante. E, claro, né, pode transitar educadores também de outros gêneros, de outras etnias, mas que há esse movimento diverso e plural, mas o que predomina eu não sei dizer com exatidão. E me conta uma coisa, como é que... Essa profissão é uma profissão nova? Segundo a nossa lei, ela é uma profissão nova. Quantos anos aí? Deve ter uns 30 anos, 20, 30 anos, o educador social, segundo a nossa lei. Mas se a gente pensar que nossas avós já são educadoras, sem né? dúvida. Dona Beata e Beatriz Severina da Conceição, que vai nos assistir, está na Bahia, é uma mulher que quando sentava para falar de qualquer coisa, ela tratava de qualquer assunto e todo mundo sai de lá se sentindo melhor e entendido das coisas. É uma educadora, né? Mas o título é algo... Quando é trazido para esse âmbito profissional, tem pouco tempo, assim. Mas tem educadores que, antes de existir essa profissão propriamente dita, já fazia esse trabalho de educador social. Só não existia essa nomenclatura. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus convidados, que é a seguinte. Quando você ingressou lá no começo, você fez alguns cursos, você leu algumas coisas, você teve todo esse suporte, o que não te contaram que hoje você vive e é importante eles saberem? O que não me contaram? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E a gente sabe que às vezes existe essas... destoa um pouquinho, né? O que não me contaram? Bom, não me falaram que é uma luta constante, não me falaram isso, eu já presumia, mas não me falaram. Outra coisa que a busca também, essas camadas de se apropriar dessas teorias e práticas, se dá muito nas relações. Então, assim, eu não sabia que ia ser o tempo todo baseado em vivência, que quanto mais você tem na prática, mais você vai conseguir ter mais cuidado para lidar com um determinado público. Então eu fui aprendendo, ninguém me contou, fui aprendendo na prática essas situações, assim, pessoas em situação de rua, eu não sabia trabalhar, então eu tive que lidar com essa galera, entender essa visão, essa leitura de mundo deles, perceber, me sentir bem com eles, fazer com que eles me sentissem bem comigo, para poder ter percepções, ter caminhos para poder trabalhar, ferramentas. Isso ninguém me contou. Então, assim, acho que se eu puder falar para alguém que está começando agora, prática, vivenciar,
respeitar as pessoas, fazer com que elas possam falar, possam se sentir bem perto de você e estar muito atento com ouvir delas, qualquer coisa que seja, para você poder ter uma maior facilidade de poder orientar, de trocar, de poder estar atendendo ela ou até se comunicando, vivenciando com ela, convivendo com ela. Bom ponto que você já puxou, então vamos nesse embalo aí. Eu gosto de construir junto com os meus convidados também. Alguém que nos assiste, vamos pensar aqui que eu, Thiago, hoje tenho 17, 18 anos. Sou cru, mas bati o olho e vi na profissão de educador social e me identifiquei com a sua profissão. Legal. Qual o primeiro passo? Primeiro passo. Quero exercer sua profissão. Quero ser igual a você, mas eu preciso ter um começo. Por onde eu começo? Eu vou dar o exemplo que eu comecei, assim. Vamos lá. Gostar das pessoas, estar disposto a ouvi-las, entender. E pessoas que, infelizmente, que precisam das outras, infelizmente, assim, no sentido de tente toda hora precisando de uma força, de um prato de comida, de ajuda. Então, o lado assistencial é uma das vias de você chegar e se sensibilizar ou querer seguir querer entender esse caminho até chegar a ser educador. Então, você ser voluntário de ações sociais, ações beneficentes, instituições, tem a rodo aí para a gente poder ajudar a se conectar. Tem gente que está movimentando muitas pessoas em prol disso, e a partir desses lugares essas pessoas resolvem querer ser educadoras, por exemplo. Então o lado assistencial ainda é uma das vias. Mas se a pessoa gosta ali do sentido da condução de uma atividade, de trocar, de pensar o direito, de pensar a história, de pensar o ensino-aprendizagem, aí aconselho também a estudar pedagogia. Agora que já tem a ferramenta e o curso Educador Social, porque não é um curso tão extenso, ele te dá ali é curto e você consegue entender ali o direcionamento. Então, não te interrompendo. Fiz um curso de Educador Social ou uma faculdade de Pedagogia. Concluí. Certo. Estou com o meu currículo na minha mão. Leva aonde? Você pode prestar concurso público. Existe concurso público? A profissão Educador Social? Existe. Que bacana. Existe concurso público, não são todas as prefeituras. Tá bom. Eu acho. Isso, vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas assim, não são todas as prefeituras, mas existe o concurso. E existe também as instituições que abrem vagas para educador social. E aí Você comentou escolas particulares. Além das públicas, também, que é óbvio, mas existe também escolas particulares que contratam esse tipo de profissional. Também, escolas particulares e também instituições socioassistenciais, que elas trabalham só com isso. Elas trabalham, elas usam ferramenta da educação, mas elas, diferente da educação, elas atendem às necessidades socioassistenciais daquele público. Então, o foco dela não é trazer as linguagens de ensino-aprendizagem, português, matemática. O foco dela é atender a pessoa com necessidade de precisar entender os próprios direitos, se ela tem acesso à convivência, se ela tem 16 anos e ela está prestes, se ela entende que ela pode ser do mundo do trabalho, se ela pode trabalhar, se ela tem oportunidade iguais às outras pessoas no mercado ou se não, se ela tem acesso à ferramenta tecnológica ou se não, como é que esse educador trabalha com ela, orientando para ela poder usar essas ferramentas e poder acessar, ou ter oportunidade lá fora. Basicamente, como é que você vê o futuro da profissão? O futuro da profissão, vejo que o futuro dela a lei, né, a instituição, a profissão é nova e eu acho que está engatinhando ainda, né, tá evoluindo aos poucos. Então acho que em 30 anos houve um progresso. Hoje o educador social ele é uma profissão, mas
Precisamos de muito mais movimentos em prol, né, dessa profissão, em prol desses lugares onde ele está. Mas eu vejo um futuro significativo interessante, sim, bom. Eu vejo bom. Vejo bom porque existem... Tende a crescer? Você acha que tende a crescer? Eu acho que os movimentos tendem a crescer. Tá Os bom. movimentos que estão olhando para essas pessoas tendem a crescer. Quanto mais oportunidade, quanto mais jovens engajados, interessados, quanto mais movimentos que entendem as minorias existirem, vai existir o educador social. Então, a ideia é que a gente não tem problema nenhum no mundo, mas o educador social está ali para segurar a mão, para fazer entender, para fazer aquela pessoa existir, para fazer com que ela se sinta pertencente àquele espaço, àquele lugar. E aí eles enquanto existir esses movimentos, ele vai existir. Então eu vejo um movimento próspero até para o educador social, porque não se falava disso há mais de 40 anos. Agora se fala disso daqui para frente. E tem mais pessoas nesses movimentos sociais. Precisa existir mais movimentos sociais. Igual essas lutas que estão existindo hoje se ouve falar bastante das questões raciais. Isso foi uma luta social. A OBS, costumo brincar, né? Até com as crianças que eu atendo, com as famílias que eu atendo, a OBS pública, né? O hospital público existe porque pessoas se juntaram e lutaram para aquele espaço existir. Agora existe, né? A escola pública foi uma luta social, histórica, né? A gente olha para a história de novo, a gente vendo para a história para falar do que é hoje. A escola pública existe, luta social. O hospital público existe, uma luta social. Então, o ECA existe, é uma luta social, está na Constituição. Então, existe. E agora, qual que é o passo? Lutar pela qualidade. E aí essa prosperidade vem. Se você fosse olhar em vida, lógico, que sonho que você gostaria de ver realizado na sua profissão? Ou de ser concretizado, de você olhar e falar, poxa... Difícil essa pergunta, hein? Um sonho? O que você poderia olhar na sua profissão de falar, puxa, isso aqui eu gostaria de ver acontecendo antes de eu partir daqui? Ô, louco. Não. Que a rua não seja mais um lugar de perigo, que a rua seja um lugar de troca, porque ela sempre foi esse lugar de troca, né? Mas hoje a gente vê a rua como, putz, tira as crianças da rua. Tem um educador brilhante, que é o Tião Rocha, que ele fala, né? Eu não quero tirar as crianças da rua, eu quero as crianças na rua, brincando, sendo feliz, se divertindo, sendo elas mesmas, né? Então, enfim, né? Não só ele, mas como outros educadores brilhantes, pensadores do nosso tempo brilhante, como a Joyce Bert, que foi minha professora, e ela fala também sobre os espaços e como é que eles estão hoje em dia para as pessoas que estão à margem, para as pessoas que estão ao centro, como é que pensa o espaço. O meu sonho é que essas crianças sejam quem elas realmente querem ser. Então, assim, numa totalidade, seria um sonho, né? E se for para sonhar, vamos sonhar aí, né? Porque aí elas vão sonhar por mim depois, mas é isso, assim, que as crianças em situação de vulnerabilidade extrema possam um dia ser quem elas querem ser, sem medo, nem que seja através de toda a nossa luta, que só pode ser através dela, eu entendo assim. Lógico. Mas que elas podem trilhar um caminho saudável, da hora, interessante, assim como a gente quer para os nossos filhos, como que a gente quer para a gente. É isso, assim, eu quero aquele mundo que a molecada não passa fome. Eu quero entender o mundo não como ele é hoje, assim, né? Um mundo mais... Tentar um mundo, né? Tentar a possibilidade de um mundo mais igual. Faria alguma coisa diferente?
Não. Não, acho que De tudo que você passou, você faria algo diferente? De tudo que eu passei, se eu faria algo diferente? Na sua profissão? Não mesmo. Acho que eu tomei a decisão na hora certa ali, quando eu cheguei naquela encruzilhada ali, da firma, da indústria, do Senai da vida, para a educação, para assistência social, para o social, para as questões sociais, para falar disso. Eu acho que eu acho que aquele inclusive era o momento que eu tinha, sabe, para falar, putz, é agora. Você não ou vai ou racha. É, ou vai ou racha. Claro, né? A voz da minha mãe sempre falando ali, você tem que descobrir, né, meu? Você tem que, né? Você tem que ver, dar cara a tapa, ir pra cima, né? Sempre foi tudo com muito esforço pra gente, por que não vai ser? Por que vai ser diferente agora? Então, isso conta muito também, né? Conta muito, porque meu pai é muito, tipo, hoje meu pai elogia muito, né? Ele sempre fala pros amigos dele, né? Meu filho é professor, educador e tal. Só que na época ele defendia, né? Por proteção também, né? Não, você tem que continuar ali na firma, porque se os negócios dão errado, você tá seguro, você tem isso. O pensamento ali de fazer uma carreira toda numa empresa e não sair nunca mais. Que eu entendo hoje, eu entendo também, né? Antes eu entendia mal, como uma afronta, era adolescente e tal. Hoje eu entendo que ele queria uma certa estabilidade para mim, né? E aí, mas depois eu entendi que eu podia construir e ele também entendeu. Então, que existe também a realização profissional por trás disso. Claro, principalmente é importante. Para a gente seguir, é importante a gente estar realizado. Roger, obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço muito. E que bate-papo bacana, rico aqui, realmente muito bacana. Eu queria que você deixasse uma mensagem, cara, para quem nos assiste, sobre a sua experiência de vida, sobre a sua carreira. Por favor. Eu agradeço aqui, Thiago, Léo, agradeço muito aqui de estar compartilhando minha casa novamente com vocês, meus pensamentos. Eu fico feliz de ter movimentos aqui iguais a esse aqui, que funciona para a gente divulgar, trocar ideia, conhecer outras pessoas, se conectar com outros lugares e através das profissões, né? Porque é muito simbólico esse trabalho, tomara que vida longa para esse trabalho aqui. E uma mensagem para vocês é que vocês possam se sentir bem onde vocês quiserem, que vocês acolham as pessoas e façam elas se sentirem bem também onde você estiver, que você seja uma pessoa atenta, cuidadosa para o outro. Ele precisa tanto de você quanto você dele. E é isso. A gente pode começar a mudar as coisas a partir de agora aqui. Tá bom? Então fico feliz de fazer parte dessa mudança. Beleza? Para mim e para vocês. Obrigado, mestre. Obrigado, eu. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive aqui no rodapé, vamos deixar aqui o endereço do Instagram do Roger, se o pessoal precisar falar com você lá. Segue lá. Amor, arroba, né? Amor, _etc. Por que isso? Vou explicar aqui. Tudo que você precisa antes é amor. O resto é etc. Gostei. Certo? Quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar um like, comenta, compartilha com todas aquelas pessoas que se identificam aqui não só com o canal, mas também com a profissão de educador social. Obrigado mesmo. Quero convidar também vocês a irem lá no Instagram, Thiago Fidelis com 2 S. Lá o meu perfil, eu tenho aqui um bate-bola com o canal e sempre tentando trazer semanalmente aqui conteúdos novos para vocês. Mestre, obrigado de novo, viu? Obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Cortou. Isso aí, mestre. Obrigado, gente. Obrigado.